Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo à nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje eu trago para vocês os 10 melhores jogos de 1987. Quer saber mais? Então bora! Abrindo a nossa lista aqui, a gente tem o Zillion, que é um jogo de ação e aventura e muito puzzle, lançado para o Master System, baseado num anime com o mesmo nome. Em Zillion você controla JJ e seu objetivo é infiltrar na base inimiga e capturar alguns reféns e salvar o dia. O legal aqui é a originalidade, que você precisa de decodificar vários códigos em várias salas diferentes para progredir no jogo. E é bem divertido quando você entende como que funciona o jogo. Com bons efeitos sonoros e uma trilha sonora bem feita, Zillion conta com uma das melhores trilhas sonoras do Master System. É um jogo bem legal de jogar e eu recomendo para quem curte bons puzzles e um joguinho bem hardcore estilo anos 80. Em nono lugar, temos Shinobi, que é um port do arcade para o Master System que ficou tão bom que se tornou um dos jogos mais icônicos da plataforma. Em Shinobi, você é um mestre ninja e que você precisa ficar resgatando várias crianças que foram raptadas por um grupo criminoso. O jogo em si é um jogo de plataforma simples que é super intuitivo e as mecânicas são bem simples de entender. Sabe aquele dia que você chegou do trabalho cansado, você tem ali, sei lá, 30 minutos, 1 hora para jogar e você não quer pensar muito? Então, Shinobi é um jogo perfeito para isso. Você só quer sentar, jogar e esquecer dos problemas. Então, é Shinobi. Talvez você vai esquecer dos problemas da vida e vai ter Shinobi como um problema, porque ele é um dos jogos mais cascudos do Master System. Mas se você gosta de um bom desafio de 8 bits, ele é um prato cheio para você. É aquele tipo de jogo que todo fã de videogame precisa jogar pelo menos uma vez na vida. Não precisa amar, mas precisa pelo menos jogar uma vez na vida, precisa pelo menos conhecer, sabe? Ainda mais que ele tem um dos melhores finais de jogos da história dos videogames. Recomendo vocês tentarem zerar para ver essa maravilha. Em oitavo lugar, nós temos o primeiro jogo de uma das maiores franquias da história dos videogames, Final Fantasy I de Nintendinho, um RPG japonês para ninguém botar defeito. Final Fantasy é um RPG de turno lançado para o Nintendinho em que você escolhe algumas classes de personagens para montar sua equipe chamada de Cavaleiros da Luz, para salvar o mundo das garras do mal. Eu não vou dar muita ênfase na história não, porque, né, é um RPG, então a história é um pouco mais densa. Se você tiver curiosidade sobre como é esse jogo, e todos os outros jogos, tá? Eu tô deixando o card sempre aí em cima e você pode usar também a descrição do vídeo para encontrar a playlist que tem todos esses jogos e outros que eu vou comentar aqui nesse vídeo, fechou? O jogo tem uma variedade absurda de monstros, armas, escudos, armaduras e magias. O jogo é extremamente denso e um jogo muito complexo e completo para sua época. E isso ganhou muitos pontos comigo. Esse game me surpreendeu muito, sabe por quê? Porque eu comecei a jogar ele meio que não tava muito afim de jogar, como quem não queria nada assim, tava realmente zero afim de jogar. Eu tenho muita preguiça de começar um RPG novo. E cara, o jogo me conquistou. Eu realmente gostei muito do jogo ao ponto de fazer questão de jogar até o final e zerar. Curti muito a experiência com Final Fantasy I, que me deu aí cerca de 30 horas de gameplay, ou seja, é um jogo que se você quiser ter alguma coisa para jogar, certamente você vai ter muitas horas de jogatina e eu recomendo fortemente. Em sétimo lugar, também temos o início de uma das maiores franquias da história dos videogames. Sim, nós temos o Metal Gear 1 do Nintendinho, que iniciou aí uma das... Tudo bem que o primeiro jogo não é o do Nintendinho, é o do MSX, mas nós vamos pegar e falar do de Nintendinho, que é o que a gente trouxe para o canal. Mas a franquia Metal Gear começou aí. Em Metal Gear, você controla Solid Snake, um soldado que precisa invadir, sem ser notado, a base inimiga, investigar algumas coisas e ainda resgatar uma turma aí. Um jogo com uma história legal, com uma jogabilidade massa,
com uma dificuldade justa, mecânicas de jogo inovadoras, com gráficos extremamente detalhados e uma trilha sonora muito boa. Esse game, ele introduziu no mundo dos games, pelo menos em larga escala, deixou famoso esse gênero de ação furtiva. Só isso, nada mais. Jogaço, recomendo fortemente. Em sexto lugar, nós temos o Rastan de arcade. Já adianto pra vocês que é o único jogo de arcade que tem na lista, e a minha experiência com o Rastan foi ótima. Um dos poucos jogos de arcade que eu trouxe aqui pro canal, e um dos poucos que eu vou trazer, tá? Porque emular arcade é um saco e eu não tenho muita paciência, apesar de terem ótimos jogos. Rastan é um jogo de plataforma bem do dificinho, mas com um puta gráfico e efeitos sonoros de cair o queixo pra época, sem dúvida. Não dá nem pra comparar, né? Realmente, se comparar jogos de Master System e Nintendinho com o arcade é desproporcional. Sabe quando eu falei que o Shinobi é aquele jogo que você quer jogar ali quando você não quer pensar em nada, só quer ficar dando porrada nos outros? Então, o Rastan eleva isso aqui à potência. É aquele jogo que você vai passar muita raiva, porque ele é difícil pra cacete. Mas definitivamente não é um jogo que precisa pensar muito pra jogar. É ligar e sair jogando e dar espadada nos outros e já era. Rastan é um hack and slash side-scroller com elementos de plataforma e em alguns momentos você precisa ter muita habilidade para não rodar. Mas apesar da dificuldade, ele é um jogo que você consegue se divertir tranquilamente, porque tem uma variedade enorme de monstros e é um jogo bem dinâmico e ele é muito bom, eu recomendo muito. Rastan é um bom jogo de videogame. Olha! O quinto lugar da nossa lista é um dos jogos mais icônicos e famosos da história dos videogames. Um jogo que marcou muita época nos anos 80 em todo o mundo. Sim, a gente tá falando de Contra, do Nintendinho, que é um jogo de plataforma com mecânicas de run and gun e que todo fã de videogame precisa pelo menos uma vez na vida jogar e testar só pra falar, joguei Contra, entendeu? Contra tem um negócio aqui, ele é muito simples de entender, ele não tem segredo nenhum, ele só é difícil pra caramba. É um jogo com o selo de qualidade da Konami nos anos 80, bom, difícil, extremamente bem feito graficamente, sonoramente e com uma jogabilidade pra nenhum mala botar defeito. Contra é bom pra caralho. Várias listas por aí colocam Contra como um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, e ele realmente ficou bem famoso pela sua dificuldade. A Konami sabe fazer um jogo que, apesar de ser extremamente difícil, é um jogo bom e gostoso de jogar. Por isso que Contra fica com a nossa quinta posição na nossa lista. Castlevania é outro aí que é um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. Essa lista, na verdade, é recheada de clássicos e é o que eu sempre falo. Filme e jogo. Talvez até com livro, mas eu não sou dos livros. Cara, nenhum jogo, livro, filme é um clássico à toa. Sempre vai ter um motivo. E Castlevania não é um clássico sem motivo. Castlevania é um ótimo jogo de ação em plataforma, também feito pela Konami, pro Nintendinho, em que você controla Simon Belmont, um caçador de vampiros, e seu objetivo é derrotar Drácula. Igual eu falei sobre o Contra, dá pra repetir aqui, porque a Konami sabia, né, fazer um excelente jogo nos anos 80. Os gráficos do Castlevania são sensacionais, uma trilha sonora bizarramente marcante, cenários muito bem construídos, uma variedade ótima de inimigos, uma história legal, enfim. Castlevania é um ótimo jogo de videogame que precisa ser jogado por todo fã de videogame. Antes do nosso top 3, eu vou colocar pra vocês aqui alguns jogos que merecem ao menos uma menção honrosa nessa lista, tá? Street Fighter de arcade. Rock de Master System.
Afterburner de Master System, e Great Volleyball de Master System. Esse é um dos jogos mais incríveis que eu joguei em toda a minha vida e mais um clássico dos videogames que marcou muito sua época em todo o planeta. Mike Tyson's Punch-Out é uma verdadeira obra-prima dos videogames que tem uma das jogabilidades mais interessantes de sua época, sendo simples, porém muito divertido. Como eu falo e eu falei no vídeo que eu fiz especial do Mike Tyson's Punch-Out aqui no canal, é o primeiro Souls-like da história. Punch-Out é um jogo de boxe que sua genialidade ultrapassa a barreira do tempo. É um clássico atemporal que é um dos jogos mais magníficos que eu joguei na minha vida, sem exagero nenhum. Um jogaço que eu preciso zerar um dia. É questão de honra. É um jogaço que fica com a medalha de bronze no nosso terceiro lugar no nosso ranking aqui. O nosso segundo lugar, que fica com a medalha de prata, é um jogo que tem 100% do compromisso com a diversão. Estamos falando de California Games, o nosso querido Jogos de Verão do Master System, que é um jogo que estava muito à frente do seu tempo e foi um dos jogos mais marcantes da sua época. Aqui você tem um jogo que dentro dele você tem 6 modalidades de esportes diferentes e cada um com jogabilidade única e muito original, que é o skate, embaixadinha, surf, patins, BMX e o lançamento de disco. Um jogo que é um console de 8 bits dava para 8 pessoas jogarem simultaneamente em 1987, merece no mínimo ser aplaudido, né? Além disso, ele tem uma trilha sonora absurda, um fator replay quase infinito, gráficos ótimos e uma jogabilidade brilhante. Não tem como isso ser ruim. Junta todos esses fatores que eu falei aí, coloca no jogo, não tem como ser ruim. California Games Jogos de Verão é fantástico, é um jogo maravilhoso e precisa sempre ser ressaltado no mundo dos games porque ele é muito à frente do seu tempo. Quem não jogou esse clássico precisa reparar esse erro histórico pra ontem, porque Jogos de Verão é foda pra caralho. E o nosso primeiríssimo lugar, quem fica com a medalha de ouro na nossa lista aí, é um jogo que é um dos melhores jogos de todos os tempos, um jogo que foi totalmente disruptivo para sua época. Estamos falando claramente de Phantasy Star, um RPG japonês pro Master System que é de tirar o chapéu. Em Phantasy Star temos gráficos lindíssimos e a melhor trilha sonora da história dos videogames. Até hoje eu nunca ouvi nada que chegue ao perto dessa trilha sonora. Então eu sempre vou colocar ela como a melhor que eu já ouvi. Pode ser que aconteça de eu conhecer uma melhor? Pode ser. Por enquanto, Phantasy Star ainda ganha dos seus concorrentes aí de melhor trilha sonora da história dos jogos. Phantasy Star é um jogo que todo fã de RPG precisa ser obrigado a jogar. É um RPG completo que é aclamado por todo mundo que joga e é conhecido até hoje por ser um dos melhores jogos do Master System e um dos melhores RPGs de todos os tempos. Joguem Phantasy Star e me agradeçam por eu ter indicado uma joia tão absurda como essa para vocês. E é isso, galera. Nossa lista termina por aqui e ela ficou curiosamente com 5 jogos de Nintendinho, 4 de Master System e 1 jogo de arcade. Engraçado que a lista abriu com 2 jogos do
Master System e fechou com também 2 jogos do Master System. Então nosso top 3 das plataformas aí ficou em terceiro lugar com Arcade, com 1 jogo, segundo lugar Master System com 4 jogos, e o campeão da nosso top 10 aí com mais jogos foi o Nintendinho com 5 jogos, a metade da lista. Isso sem contar os jogos da menção honrosa, tá? E aí, o que você achou? Foi uma lista justa? Foi uma lista legal? Faltou alguma coisa? Teve um jogo que, poxa, merecia estar mais acima ou mais abaixo do ranking? Comenta aqui embaixo, eu sempre gosto de trocar aquela ideia com vocês, aquela ideia saudável. Se você gostou e viu até aqui, você acha que eu mereço o seu like, por favor, dá o like, coloca lá como inscrito para você receber notificações e ficar mais por dentro do canal aí, que eu tô sempre soltando vídeos que eu julgo serem legais, mas enfim, eu espero que você goste aqui do conteúdo do canal. E clica aqui na descrição, aqui ó, o primeiro link da descrição é pro nosso Discord lá, a Taberna do Rogrão. Lá no Discord é o Discord do canal, e gostaria que você participasse lá, que a gente quer fazer uma comunidade ser bem movimentada lá. Fechou? É isso, galera. Muito obrigado por todo mundo que viu até aqui. Um forte abraço e fui! E jogue em Phantasy Star.